Vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Hoje nós vamos estudar o quarto ponto dos cinco pontos do calvinismo. Nós vamos estudar o quarto, que é justamente a graça irresistível, ou também chamado de, esse tema também pode ser tratado como o chamado eficaz. Tá? Mas nós vamos seguir o acróstico, né? Vocês lembram do acróstico TULIP, né? A depravação total, lembram disso? A eleição incondicional, a expiação limitada, que nós estudamos a semana passada, e agora nós vamos para a graça irresistível, e vai ficar aqui o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Então nós estamos estudando as doutrinas da graça, de modo resumido, através desses 5 pontos, do qual nós estamos destrinchando na Bíblia o que isso significa. Ok? Mas vamos ler primeiro Romanos, aí depois a gente vai para a parte introdutória. Quando nós terminarmos esses 5 pontos, nós vamos estudar provavelmente o profeta Isaías. Vamos estudar o profeta Isaías. Vamos ter exposições no profeta Isaías. E aí nós vamos trabalhar com uma revista. Eu adquiri, já fiz o pedido, eu não, a igreja, né? Através de mim, né? Pesquisando pela cultura cristã. A cultura cristã, ela tem 3 tipos de revistas que são usadas na escola dominical, a editora Cultura Cristã, de excelente qualidade. Então eu procurei aquela que trabalha mais com a exposição do texto bíblico, que se chama Expressão. Então a revista é barata, tá? Então ela vai chegar em torno de R$3 ou R$4 e vai durar 3 meses. Então você vai ter um material em suas mãos, e nessa revista, essa primeira que eu pedi, ela vai abordar o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, aliás, toda a Bíblia ela é contemporânea, a palavra é para hoje. Mas os problemas que o profeta Isaías aborda, eles são muito semelhantes ao que nós temos hoje em dia no nosso meio. Então nós vamos começar a trabalhar com revistas de boa qualidade, né? A nossa convenção, ela tem revista, melhorou muito a nossa qualidade, só que o tema que as nossas revistas estão trabalhando agora é teologia sistemática. E eu dei teologia sistemática para vocês durante mais de 2 anos aqui, vocês sabem disso. E estamos vendo teologia sistemática, porque os 5 pontos do calvinismo é teologia sistemática. Só que nós vamos encerrar essa parte. Nós já estudamos a Bíblia livro por livro, verso por verso, nas quintas-feiras, e no domingo a gente vai começar a expor também os livros bíblicos, mas de uma maneira mais temática, em vez de ser por versículos, tá? Para ficar mais completo para os irmãos e não ficar tão pesado. Não é assim, muito pesado, trabalhar muito pesadamente, às vezes cansa um pouco. Mas nós já temos na quinta-feira, estamos estudando o Evangelho de João, verso por verso, e já estamos quase terminando o Novo Testamento. Eu sou sincero a vocês, eu não sei quantos livros faltam. Eu acho que a gente estudou quase todo o Novo Testamento, porque eu não anoto, mas já estamos o quê? Com uns 5, 6 anos, né, que a gente vem trabalhando assim. E no domingo agora nós vamos começar a expor também a palavra de Deus, expor os livros, e eu quero trabalhar o Antigo Testamento com vocês, no domingo. Já que eu estou trabalhando o Novo nas quintas, quero trabalhar o Antigo, porque há muita dificuldade na compreensão do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é um livro maravilhoso, que vocês vão perceber, ele nos conduz à pessoa de Jesus Cristo. É o próprio Cristo quem diz, né? Examinai as Escrituras, porque elas testificam de quem? De mim. Mas que Escritura ele está falando naquela época? O Antigo Testamento, porque ainda não tinha o Novo, né? Tá? Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, a lei, os salmos e os profetas apontam para o Senhor e falam do Senhor. Mas vamos para Romanos 8. Romanos capítulo 8, a gente vai ler apenas o finalzinho do verso 26 ao 30. Verso 26 ao 30. Eu estou me lembrando que eu vou pregar de vez em quando numa igreja de um colega, e lá eles não colocam água não, né? Eles colocam água de coco, né? Nossa, eu fico com a inveja tão grande, né? Eu digo, meu Deus, eu vou ter que começar a botar uma aguinha de coco também, porque é tão bom, né? Você toma uns 10 copos, né? Essa água da gente aqui, a gente já toma muito. Imagina uma aguinha de coco bem docinha, é uma bênção, viu? Para quem prega, para quem ensina.
É uma maravilha. Então, eu fico dizendo, rapaz, que maravilha, vocês dão água de coco aqui, é. Tenho que colocar isso em prática, né? É bom e hidrata. Mas vamos lá, irmãos. É um texto difícil esse, pelo menos um pouco, sobre essa intercessão do Espírito. Verso 26, Romanos 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, o ideal aqui é que ele age em todas as coisas, é o correto, a tradução melhor é essa. Sabemos que ele age em todas as coisas e fazem com que elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, é aí onde eu quero chegar, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja o verso 30. E aos que predestinou, a estes também o quê? Chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uma primeira pergunta só para vocês começarem a pensar. Como é que Deus nos chama? É uma pergunta simples. Como é que Deus nos chama? Através do quê? Através do que Deus chama? Sim, através do quê? Da pregação da palavra, não é isso? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas de modo geral, a única maneira de Deus nos chamar, quando eu digo de modo geral, estou falando do chamado geral, né? Nós vamos entender isso claramente, que Deus chama o seu povo através da pregação do Evangelho. Não existe outra forma de Deus nos chamar a não ser pela pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo que acontecimentos diversos possam ocorrer no sentido de quebrar o seu coração e de levar você a refletir no Evangelho, na salvação em Cristo. Mas o que eu quero dizer a você é que não há como você vir a Cristo sem você ouvir falar de Cristo. Romanos capítulo 10, vocês sabem muito bem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, a pregação de Cristo. Ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como vão crer se eles não conhecerem esse Evangelho? Então, Deus nos chama pela pregação do Evangelho. Agora, Ele chama muitos. Veja, a pregação, na verdade, a pregação é para muitos. Eu não vou dizer para todos, porque nem todos vão ouvir a pregação. Muitas pessoas vão morrer sem nem sequer ouvir a pregação do Evangelho. Mas muitos ouvirão a pregação do Evangelho. Muitos ouvirão o chamado. Mas desses muitos que ouvirão o chamado, somente alguns aceitarão esse chamado. E esses que aceitarão o chamado é que nós vamos ver. É porque esses são os chamados. Complicou ou não? Nós chamamos quem nós podemos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos chamando a todos os que estão ouvindo. Mas isso não quer dizer que Deus está chamando todos que estão sendo chamados por nós. Os que Deus chama, verdadeiramente virão. Um exemplo, se eu estou pregando para 1000 pessoas, dá um exemplo, eu estou no meio da rua, numa praça, e tem 1000 pessoas, e dessas 1000 pessoas, todas as 1000 pessoas são ímpias. Nenhuma é nascida de novo, nenhuma foi convertida ao Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, então a pregação do Evangelho é o chamado para as 1000 pessoas, concordam? Agora, se dessas 1000 pessoas, 30 aceitam a verdade do Evangelho, ou o Evangelho alcança o coração delas, essas 30 foram chamadas por Deus. Pelo menos naquele dia. Pode ser que as outras ainda venham ser chamadas,
pelo Senhor verdadeiramente, mas isso aí nós não sabemos. Nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto interessante. Vocês podem observar que os 5 pontos do calvinismo, eles têm uma sequência lógica. Começa com a depravação total do homem, por causa do pecado. Então Adão e Eva pecaram, e por causa deles, todos nós somos o quê? Pecadores. Herdamos esse pecado, mas não somente herdamos. Inclusive ontem eu estava vendo um colega, ele postou, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é da nossa convenção, e ele é calvinista, e ele postou lá sobre a questão da hereditariedade do pecado, que nós herdamos o pecado de Adão, né? Ele é traducianista, a gente já estudou sobre isso. Mas a questão é que o pecado, ele não somente é herdado pelo fato de nós sermos descendentes de Adão. Vocês precisam entender que o pecado, ele foi imputado como uma punição à descendência de Adão. Deus imputou o pecado sobre a sua descendência. Então, legalmente, nós recebemos a culpa, e não somente a culpa, mas já nascemos no pecado, por causa da queda, do erro de Adão. Assim como a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Veja, quando Cristo morre, Ele está morrendo em nosso lugar. É como se nós estivéssemos morrendo com Ele, porque Ele nos representa. Mas a justiça dEle não é imputada sobre nós? Mesmo nós ainda sendo pecadores, esses nossos pecados não têm o poder de nos lançar ao inferno, porque Cristo já morreu por nós, a justiça dele é imputada sobre nós, e essa justiça que é imputada sobre nós, ela vai se tornar uma realidade lá na glória, porque nós deixaremos de ser pecadores e seremos plenamente santos como Cristo é santo. Como o texto aqui que nós lemos fala, nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de quem? A imagem do Filho. Então essa imagem de Cristo, ela começa a ser gerada em nós pela pessoa do Espírito Santo, que age em nosso interior, mas só se tornará plena no final. Olha aí em Romanos verso 30. Por isso que ele fala sobre a glorificação como algo já realizado. Veja, no versículo 30 de Romanos 8, ele diz, e aos que predestinou. Então ele aponta para o passado, né? Então antes de Deus criar, Deus nos escolheu. Deus nos predestinou. Mas nos predestinou para quê? Veja, a esses também chamou. Então, os que ele escolheu antes mesmo de existirem, no tempo histórico da vida deles, ele vai chamá-los. Chamá-los pela pregação do Evangelho, a gente sabe disso, né? E aos que chamou, ele justificou. Ou seja, o que é justificar? É torná-los livres. Livres do quê? Da culpa, da condenação do pecado. Isso só é possível por causa da obra de Cristo na cruz. Então ele nos torna livres por meio da obra de Cristo, mas não somente isso. Veja, os que justificou, que tornou-os livres por meio de Cristo, esses também glorificou. E a palavra glorificou, ela fala da santificação que começa nessa vida e se encerra lá na eternidade. Nós seremos plenamente santos de corpo e de alma, de início de alma, quando partirmos para a glória, ou de espírito, né? Mas posteriormente, o nosso corpo será igual ao do Senhor. Quando Jesus voltar, o nosso corpo que morre, que vira pó, ele vai ressuscitar um corpo glorioso, igual ao corpo do Senhor. Isso já funciona bem na cabeça de vocês, não já? Ou não? Isso está bem encaixado já na mente de vocês? Se não, não tem problema não. Pastor, não consigo entender essas coisas, ainda não tá fluindo. Vocês têm dificuldade com isso? Perguntem, por favor, tá? Não tenho vergonha de perguntar. Então veja, os 5 pontos do calvinismo, ele segue uma lógica. Ele começa com a queda do homem. Então nós vamos ver que, vocês sabem, eu já contei, já repeti, que os 5 pontos do calvinismo é uma resposta dos teólogos aos 5 pontos do arminianismo, dos discípulos de Armínio, que levantaram um protesto lá na Holanda. Vocês sabem dessa história. E aí a resposta dos teólogos na época, tanto da Holanda como os maiores teólogos da Europa, alguns da Suíça, alguns da Alemanha, eles se reuniram em torno de 6, 7 meses, em várias sessões, em várias reuniões, para estudar apenas essas questões que foram levantadas pelos arminianos, e eles responderam com cinco questões.
Então eles levantaram 5 pontos, os calvinistas responderam com 5. Quais são os 5? Primeiro, porque os arminianos vão dizer que a salvação do homem depende da sua vontade, que a sua vontade é livre para escolher. E aí eles começam respondendo, os calvinistas, não, o homem não tem vontade livre. Por quê? Porque ele está totalmente depravado pelo pecado, ele está totalmente corrompido pelo pecado. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Como nós queremos ou vamos querer a Deus e a cumprir a sua vontade? Se nós somos pecadores e a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, elas expressam esse pecado que habita em nós, do qual nós somos escravos, como nós vamos querer a Deus? Se o Senhor, pelo seu Espírito Santo, não invadir a nossa vida, não entrar em nosso coração e não gerar uma nova vida, nós jamais vamos querê-lo, irmãos. Como aquela historinha que eu contei para vocês, né? Daquele irmãozinho, né? Que na igreja ele vai contar o testemunho, naquelas igrejas que tem muito testemunho, né? Que ele vai contar o testemunho dele como se ele tivesse com saudade, né? Ele diz, eita gente, essa hora, num calor desse, eu estava na praia tomando uma cervejinha bem gelada, né? Então, essa obra que Deus faz, vocês estão aqui nesta manhã, estudando a palavra, orando, buscando a Deus, querendo servir a Deus, por quê? Porque vocês são melhores do que os outros? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, é porque Deus um dia entrou em nossas vidas e mudou o nosso coração. Não foi porque nós um dia, agora eu quero. O querer que você teve, Ele mesmo gerou, porque é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, como diz Filipenses capítulo 1. Então, é difícil esse assunto? Mas os calvinistas disseram, o homem está depravado, está totalmente corrompido pelo pecado. Aí depois eles vão para o segundo ponto, e eles vão falar da eleição incondicional. Veja, se esse homem é pecador, então não há nele nenhum merecimento. Veja que há uma lógica. Não há nele nenhum merecimento para ele ser salvo. Nesse homem não há nenhuma qualidade que Deus possa olhar e dizer, Adriano, olha lá, Adriano vai ser um homem, vai ser fiel a mim, Adriano vai ser um exemplo de pessoa. Não. Ele sempre viu Adriano como pecador, como miserável, como merecedor de condenação. Aí o que acontece? Ele me amou. Me pergunto por quê? E não sei. O que foi que ele viu em mim para me amar? Nada. Não há nada em mim que pudesse gerar esse amor, ou produzir esse amor em Deus, mas isso faz parte da soberania dele. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele quis me amar, e ele quis amar você. E Ele vai demonstrar esse amor por você e por mim, justamente na eleição. Vocês lembram que eu citei para vocês Romanos 9? Os 2 gêmeos nascidos, Esaú e Jacó. E o texto vai dizer, antes que eles fizessem qualquer coisa, Deus amou Jacó e preteriu, ou deixou de lado quem? Esaú. Não foi pelo que eles fizeram, mas foi para revelar a sua soberania. E aí o texto vai dizer posteriormente, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então o texto é bem interessante. E nós não podemos nem questionar, porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Paulo vai dizer, há injustiça em Deus? Não, Ele é soberano. Nenhum de nós merece a salvação, nenhum de nós merece o amor de Deus, nenhum de nós merece a sua graça, a sua misericórdia, mas Ele quis derramar isso sobre nós. Por quê? Porque Ele quis. Nós não conseguimos alcançar a mente de Deus, ou saber exatamente os detalhes do porquê. Porque Deus me amou, porque Deus me escolheu. Eu não mereço, você merece? Quando a gente olha para a nossa vida, nós merecemos o amor de Deus, porque nós somos falhos. Mesmo o Espírito Santo habitando em nós, nós sabemos que há uma guerra em nós, há uma guerra na nossa natureza pecaminosa. Então, nós sabemos, irmãos, que esse amor maravilhoso, ele não tem a ver com algo que Deus enxergou em nós. Então, os calvinistas chamam esse segundo ponto de eleição incondicional. O terceiro ponto que nós estudamos a semana passada foi a expiação limitada. Estão lembrados?
Se Deus me amou e eu sou pecador e mereço ser julgado, então Ele precisa condenar o meu pecado. Está quente, está esquentando, não está? Não é o assunto não, mas eu estou vendo alguns irmãos se abandonando. O assunto também, né? Está esquentando. Será que tem algum problema com isso? Vá lá, minha irmã, fale. Sim. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Não tem prazer. Ele criou todos. Nenhum merece a salvação, Ele quis salvar alguns. Não vai ser salvo. Isso é o que dá a perder as aulas, né? Mas vá, fale. Sim. Isso é o que dá a perder algumas aulas, porque eu já expliquei isso, mas vou responder. Vai, estou brincando com você. Vai. Não há prazer. Veja, os que morrem, os que não são escolhidos por Deus e morrem e serão condenados, eles são condenados pelos seus próprios pecados. Deus não tem prazer na morte deles, mas Deus, como Ele é santo, Ele precisa julgá-los. Não há uma satisfação nele. Sim. Mas entenda, é porque você está pensando como se Deus agisse, como se a ação de Deus fosse imediatamente aquilo que acontece. E nós vemos que isso não acontece com Deus. Por exemplo, tudo que acontece já foi planejado. Então entenda, quando Deus resolveu criar todas as coisas, ao mesmo tempo Ele resolveu permitir a queda. O amor eletivo não, justamente. Vou chegar nesse terceiro ponto que a gente viu a semana passada. O amor eletivo não. Não, eu sei, mas eu estou brincando. Com certeza, o resumo. Mas veja bem, respondendo sua pergunta, preste bem atenção. Veja bem, Deus resolveu criar. Preste bem atenção. Antes de criar todas as coisas, há um decreto, há um plano determinado. Então, Deus resolveu criar todas as coisas. Ao resolver criar, Deus resolveu permitir a queda. Isso aí não tem para onde a gente fugir, tem? Pronto, mas veja bem, Ele não resolveu permitir a queda. Mesmo que Ele, veja bem, mesmo que dependesse de nós a salvação. Veja, mesmo se dependesse de nós a salvação, no sentido de eu escolher e de você escolher, prestem bem atenção. A pergunta seria, por que Ele permitiu então o homem cair, se Ele sabia que muitos iriam para o inferno? Não vai terminar sempre nele? Vocês estão entendendo, né? Então, não vai haver injustiça em Deus. Só prestem atenção numa coisa. De um lado, nós estamos dizendo o seguinte: antes de Deus criar, Ele resolveu criar. Ele decidiu criar. Mas decidiu permitir que nessa criação, o homem e os anjos, Ele permitiu eles caírem. Não permitiu? E o que é que aconteceu? Eles caíram. Aí, como eles caíram e merecem condenação, Deus resolveu, na sua soberania, salvar alguns. Vocês estão entendendo? Na doutrina calvinista. Ele resolveu, isso tudo antes de acontecer, salvar alguns. E para salvar alguns que merecem ser condenados, veja bem, como é que Ele pode salvar o pecador e ao mesmo tempo condenar o seu pecado? Através do substituto. Né? Isso aí eu sei que vocês entendem. Quem é o substituto? Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade vai se tornar homem para morrer em lugar, é aí onde entra Isolda, Jesus Cristo, Ele morre, é o que nós vimos, não por todos, mas por todos os seus, por todas as suas ovelhas, não por todas as pessoas. Mas como assim não morre por todas as pessoas? Veja, se Jesus Cristo morreu por todas as pessoas, nós vamos ter que chegar à conclusão que todas as pessoas serão o quê? Salvas. Por quê? Porque a morte dele é eficaz. Então, se eu tenho Jesus que morreu por Gleibson, um exemplo, por Karina, por Adriano, por Isolda, por Rodrigo, por todos nós, se ele morreu por mim, e Deus ali na cruz derramou a sua ira sobre o meu pecado na pessoa de Cristo, Ele não vai poder mais derramar a sua ira em mim, lá no julgamento. Porque
O meu Senhor não já morreu por mim? Aí o que é que os arminianos vão dizer? Não, mas ele morreu hipoteticamente. Veja, ele morreu por todos, mas só aqueles que crê, ou que crerem, né, é que serão salvos. Por todos que ele morreu, vão crer nele. Porque vai haver o que nós vamos estudar hoje, o chamado desses à fé. Vai haver o chamado desses à união com Cristo. Eles foram comprados por ele. Foi isso que nós vimos aqui, que a morte de Cristo significa compra, redenção. A morte de Cristo significa substituição. Então, a sua pergunta foi muito boa, quando você fez, como é que pode? Mas então Deus escolhe alguns, mas os outros que ele não escolheu vão morrer, vão ser condenados, e Deus é, né? Deus é amor, como é que ele vai preterir, vai deixar de lado? Mas eu devo pensar da seguinte forma, de todos os homens e anjos que Deus criou, especificamente dos homens, né? Os anjos, uma parte não pecou, então não conta. Não havia uma representação como em nós. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês. Os anjos foram criados numa totalidade, um número total. Houve a queda de alguns, esses foram condenados. Os homens foram criados diferente, para se multiplicar. Foi criado um casal que representava a humanidade. Quando esse casal cai, todo mundo cai com eles. Com os anjos é diferente. Os anjos que caíram, caíram. Os que não caíram, permanecem santos. É o que nós chamamos, tem o dom da perseverança. São os santos anjos. Mas, veja, de todos os homens que pecaram em Adão, todos merecem o quê? A morte. Muito bem. Se Deus quis... Eu sei. Mas é bom, eu sei sim, com certeza. Mas essa sua dúvida é a dúvida de muita gente que está aqui. E já foi a minha dúvida também. É a dúvida de muitos quando começam a estudar as doutrinas da graça. Essa dúvida, ela é natural e ela precisa ter. E é através da dúvida que a gente cresce. É através da dúvida que a gente vai desenvolvendo nosso raciocínio. Isso é muito importante. Por isso que eu digo, eu brinquei, né, na questão das aulas, mas são fundamentais as perguntas de vocês. Foi muita coisa, foi muita coisa que eu passei também. Mas veja, viu, Isolda? Então, de todos os homens que merecem a condenação, Deus resolveu salvar alguns, que ele amou eletivamente. Agora, por que ele amou esses e não amou os outros? Eu não sei. Por que ele amou Jacó e não amou Esaú? Fala, Gleice. Eu estou entendendo. Ele é Deus. Mas entendam, não é que Deus criou somente uns para serem salvos e outros para serem condenados. Vocês têm que pensar da seguinte forma: Deus criou todas as coisas, preste atenção, mas ele permitiu a queda e todos caíram. E desses todos que não merecem, porque eu tenho que entender, quando foi que aconteceu o decreto da eleição? Esse é o grande problema. É porque eu não dei para vocês a questão dos decretos, que a gente vai chamar de supralapsarianismo e infralapsarianismo. Por exemplo, deixa eu chegar lá, que eu tenho que explicar de uma maneira bem simples para vocês. É verdade, é muito sério. Isso. O inferno é algo muito sério. Como é que funciona a ordem dos decretos? Por exemplo, alguns vão defender o seguinte: Deus ordenou criar. Veja, não existe nada. Pensem comigo, só está Deus na eternidade. Vamos pensando comigo, vamos voltar lá para a eternidade. Não existia nada, apenas a Trindade, apenas Deus. E aí na mente de Deus, Deus não há falhas. Entendam, quando nós estudamos sobre os atributos, Deus não aprende. Nele existe toda a plenitude do conhecimento, da sabedoria. Então ele não aprende. Não há surpresas para ele. E para quem assistiu os Vingadores aqui, né? Quem assiste os Vingadores aqui e tem aquele doutor estranho que tem aquelas pedras lá, que ele vê várias possibilidades das coisas acontecer. Quando Deus planejou tudo, ele planejou tudo de um modo que não existia nenhuma outra maneira mais sábia de acontecer a não ser aquela. Vocês estão entendendo? Por exemplo, a vida de Eva
que Deus planejou não seria outra além daquela que Ele planejou para ela viver. Aí você diz, mas ela é um robô? Não, Ele permite ela ter a vontade dela em relação a algumas coisas, mas jamais a vontade de Eva para essas coisas da vida vão frustrar ou mudar tudo o que Deus determinou para ela. Um exemplo, vai acontecer. É por isso que o texto de Romanos diz, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O cara pode pular para um lado, pode pular para o outro. Estão lembrados de Jonas? Pegou o navio, foi para Tarso. Não tem, vai acontecer o que Deus decidiu que acontecesse. A nossa vontade, ela é livre até certo ponto, mas não é livre em relação à salvação, tá? A minha vida vai ser conduzida para o plano que Deus determinou. Mas deixa eu voltar lá. Então existe só Deus na eternidade. Quando eu vou começar o estudo hoje eu não sei, mas vamos lá. Existe só Deus na eternidade. Mas isso é bom, é a escola dominical. Deus está lá na eternidade. Deus resolve criar na mente dele. Veja, há uma sequência. Os estudiosos entendem que nos decretos de Deus, quando Ele resolveu criar, antes de começar, porque a criação, ela só começou porque Deus planejou. Deus não foi fazendo, eita, peraí, hoje é o primeiro dia, eu vou criar isso, né? Vou dizer, haja luz, houve luz. Não, o que Ele começou a fazer, Ele só começou a fazer porque já existiu o quê? Um plano determinado, e tudo que acontece vai cumprir o quê? O plano que Ele determinou. Só que esse plano na mente de Deus, ele tem uma sequência lógica. Aí alguns pensam da seguinte forma, Ele decidiu primeiro criar, Ele decidiu permitir a queda. Veja, primeiro Ele decidiu criar, ainda não tem nada criado. Depois que Ele criou, Ele permitiu entrar o pecado no mundo, o mal. Ele permitiu entrar o pecado. Se Ele permitiu entrar o pecado, então na mente dele, com a queda, toda a criação dele racional, ou seja, os homens, vão merecer o quê? A sua condenação. Aí o que é que Ele faz? Desses todos, ele vai criar, Ele permitiu entrar a queda, e aí depois da queda, é claro, ele já sabia plenamente que todos iriam cair em Adão. Aí Ele resolve soberanamente salvar alguns desses todos que caíram. E para salvar alguns desses todos que caíram, Ele vai ter que colocar em prática o quê? O plano da redenção. E como é que Ele vai punir esses que caíram e salvá-los? Justamente por esse plano, pela pessoa do substituto. Quem é que pode substituir o homem pecador sem ser pecador, já que todos os homens são pecadores? Ninguém. Aí Ele diz, eu que tenho que ir. Eu quem? O seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, se dispõe a assumir o nosso lugar, Ele sem pecado, e a pagar pela nossa culpa, para que todos aqueles que Deus escolheu, veja, depois da queda, alguns acham que Ele escolheu depois da queda, isso se chama infralapsarianismo. Augusto Nicodemos, ele é infralapsarianismo, ele é infralapsário, né? Ele acredita que a escolha de Deus, a eleição de alguns, se deu depois da queda. Vocês estão entendendo, né? Todo mundo cai, e aí Ele escolhe alguns, e esse que Ele escolhe, Ele agora vai salvá-los. Salvá-los como? Enviando o seu Filho. Isso antes de acontecer. Eu sou supralapsarianista, né? Eu acredito que a escolha se deu antes da queda. Eu acredito que a própria queda faz parte da... Mas deixa eu com minhas doidices aqui, mas não se preocupem com isso. Estamos precisando retirar um palio KIK 9405, porque alguém precisa socorrer uma pessoa doente e está com o carro preso. Amém, nosso irmão ali. Obrigado, minha irmã. Então veja, o que é que nós estamos estudando nas doutrinas da graça? É que é justamente essa ação divina em realizar a salvação daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Mas é difícil, viu? E é o que eu tenho dito a vocês, tá? Nós temos ensinado as doutrinas da graça,
Mas aí você diz, olha, eu não quero crer assim, não. Não tem problema, nós somos irmãos em Cristo. Agora, entender e crer nas doutrinas da graça, eu vou dizer uma coisa, a sua vida cristã não será mais nunca a mesma. A gratidão no seu coração vai ser extraordinariamente maior, porque você vai ver que não foi você que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que escolheu a você. E aí você vai levantar suas mãozinhas para o céu e vai dizer, Senhor, obrigado, porque eu não mereço. Eu era o cavalo do cão, né? Como Paulo, como Saulo de Tarso, né? Mas o Senhor me chamou. E aí vocês vão ver o que é o chamado de Deus, tá? Mas vamos lá. E eu não era o cavalo do cão não, né? Mas eu estou dizendo assim, pessoas que você nunca imagine que vá ser um crente, um servo de Deus, você vai ver Deus fazendo a obra na vida dele. Mas vamos lá, Efésios 1, veja versículo 3. Efésios 1, verso 3. Entendam, então, na eternidade, o Deus que decretou criar, ele decretou permitir a queda, o pecado. E o Deus que decretou permitir a queda, ele viu que todos os que iriam cair mereciam o quê? A condenação. Só que ele resolveu salvar. Só que não salvar a todos, mas salvar a alguns. E como ele pode condenar o pecado desses alguns que ele quis salvar, e ao mesmo tempo dar-lhes vida? Por meio do substituto. E o substituto é justamente o Cordeiro, é Cristo, que se coloca em nosso lugar, que se torna homem no momento histórico da vida, para sofrer a ira de Deus, destinada aos que são seus, que são pecadores e que merecem ser punidos. Aí ele derrama a sua ira na pessoa de Jesus Cristo, e agora, esses que são dele, serão chamados num tempo histórico para fazerem parte dessa comunhão com Cristo, vão crer em Cristo, e a justiça de Cristo será posta sobre eles. Está aí Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu, veja, Ele nos escolheu nele. Quando foi essa escolha, irmãos? Antes da fundação do mundo. Agora, essa escolha tem um propósito. Você não vai dizer, eu sou um predestinado, e vai passar a sua vida toda no pecado, a sua vida toda rejeitando a Cristo, vai morrer rejeitando a Cristo, vai morrer rejeitando a verdade, o Evangelho, vai morrer como um ateu. Isso não existe, porque Paulo está dizendo, olha, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, no verso 4, e vai acontecer o que Ele determinou, o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Veja, o que levou Deus a me escolher foi o seu amor, não foi nada que Ele viu em mim. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Daquele que nos substitui e sofre no nosso lugar, por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? Segundo o que eu fiz? Segundo a presciência do que eu iria fazer? Não, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o quê? Para o meu louvor, para a minha glória? Não, para o louvor e glória dele, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado que é Cristo, no qual temos a redenção. Lembrem que a palavra redenção significa o quê? Resgate pelo um pagamento de um preço. E foi Cristo que pagou por nós com o seu sangue. Pelo seu sangue, olha, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu, as do céu, como as da terra. Até aí. Então, observem, irmãos, que Deus, Ele planejou todas as coisas para atrair os que são dele, os que Ele amou para si mesmo.
Isso vai acontecer, irmãos, em nossas vidas. Nós vamos ver isso aqui. Então, veja, o homem é depravado totalmente, mas houve uma eleição incondicional. Por causa dessa eleição incondicional, e Deus precisa punir o pecado do homem. Ele não pode salvar o homem sem punir esse pecado. Aí vem a expiação por esse homem, pelo substituto. Cristo morre por ele. Cristo dá a vida por esse homem que Deus escolheu. Eu sei que isso é difícil, principalmente para quem é evangelista. Isso é difícil, eu falei para vocês sobre a questão das missões. As missões no passado, ou os missionários do passado, eles não tinham um grande preparo teológico. Os missionários do passado, eles iam fazer missões por paixão. Ou seja, eu amo as pessoas, eu quero pregar o evangelho a todo mundo, porque eles acreditavam, e muitos acreditam, que a escolha está no homem. Eu só preciso pregar e o homem escolher Jesus Cristo e ele será salvo. Então as missões, desde muitos séculos atrás até aqui, foram feitas por paixão. Isso é bom? Por um lado é. Mas por outro, não, porque há muitas pessoas que querem pregar o evangelho sem conhecer o evangelho. Querem pregar a palavra sem conhecer a palavra. Aí é um desfavor à igreja, é um desfavor ao evangelho. Não fique pensando que uma pessoa que está no meio da rua... Sim. Eu estou entendendo. Muito boa colocação. Não, essa divergência... boa. Eu estou entendendo. A doutrina. Essa doutrina. É porque é o seguinte, isso que você falou é muito importante, porque na igreja do Senhor, veja, na reforma protestante, quando houve a reforma protestante, lá no século XVI, tá, com Martinho Lutero, com Zwinglio, e depois com outros, com Calvino, e com outros homens de Deus, não existia esse problema. Por quê? Porque todos acreditavam que era Deus quem nos escolhia. Não havia essa dificuldade com a questão doutrinária em relação à salvação. Se você for ler os livros desses homens em relação à doutrina da salvação, vocês vão ver que eles vão falar sobre a doutrina da graça. Agora, é claro, com o crescimento do humanismo, tá, da filosofia humanística, que vai crescer também nesse período, né? Inclusive foi necessário também, né, para a reforma protestante, porque fez com que houve a renascença, né, o voltar aos textos originais, a busca do conhecimento da língua grega, do hebraico, do latim, então para estudar os originais. Então isso foi importante também. Então veja, com o crescimento do humanismo, passou a se dar muita ênfase à questão de quem? Do homem, da vontade do homem. Então, o homem passou a ser uma figura muito importante nisso. Começou-se a questionar. Depois vai vir a crítica bíblica. Veja, a gente está falando de coisas aqui para quem crê. Imagine que hoje tem pessoas que frequentam as igrejas e que não creem em nada. Está na igreja, mas ele não crê que Jesus foi real. Ele não crê nos milagres da Bíblia, ele não crê no Éden, ele não crê nos milagres do passado. Ele vê isso apenas como uma questão mítica, ou mística, né? Como algo mitológico. Então, isso acontece já no século XVII, no século XVIII, com a crítica bíblica. Então, aí com o tempo, começou-se é claro, a questão das missões, ela teve vários momentos de avanços, né, de querer ganhar o mundo para Cristo, de pregar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo. Mas aí a doutrina, essa doutrina, que ela pode ser dividida entre a doutrina mais, ou vamos dizer, calvinista e a doutrina arminiana, que qual é a diferença? Na calvinista, ela é monergista, é Deus quem faz tudo. É Deus quem faz todas as coisas, até o seu querer, a sua fé e o seu arrependimento, é Deus quem vai te levar. Isso não quer dizer que você não tenha nenhum papel, você fique sem fazer nada e Deus vai fazer tudo. Não, nesse fazer de Deus, Ele também te levará a fazer algumas coisas, principalmente em relação à santificação. Agora, os arminianos, eles começaram a ver a coisa no sentido sinergístico. Como? Como se Deus faz até certo ponto.
mas eu também tenho que fazer a minha parte. E essa minha parte que eu faço, não é Deus quem gera, sou eu quem de mim mesmo, do meu próprio coração faço e ajo. Vocês estão entendendo? Nas igrejas, esse assunto, ele procura não ser tratado, e esse é o erro. Alguns colegas não tratam desse assunto, está muito bom do jeito que está, porque vão ter dor de cabeça, né? Porque vão colocar isso para os irmãos, e os irmãos vão dizer, e agora? Veja, isso não vai ser problema para vocês. Vocês não vão deixar de ser crente por causa disso, porque se são eleitos, vão continuar firmes, né? A gente não tem essa preocupação, mas eu brincando com vocês, tá? Vocês não vão se perder. Mas aqueles que nunca, como eu, quando eu comecei a estudar isso também, Isolda, confesso a você, eu ficava muito perturbado. Como eu sofri, até que eu tive que me dobrar. Eu digo, pronto, vou me dobrar a essa realidade, a essa doutrina, e que tudo seja para a glória de Deus. Irmão Ramiro, para a gente... Não, está indo bem, está indo. Mas vamos começar. No final a gente começa. Também. Há uma influência também disso. Sim. Sim. Mas veja, você já... Olha, o que eu estou falando aqui dos missionários, que eles foram com a paixão para fazer a obra, isso não é um erro não, viu? Isso é algo positivo. Agora, vocês pegaram o tempo, e eu peguei também, em que o missionário ou o pregador fazia o apelo e ele mandava a igreja ficar orando para Deus salvar as pessoas. Pegaram ou não pegaram esse tempo? Então, isso está querendo dizer o quê? Que depende de mim, eu tenho que orar para pedir a Deus, para que Deus possa me ouvir, para Deus ir lá e tocar no coração da pessoa e salvar a pessoa. O que ganha almas é salvo, a questão de ganhar, eu ganhei tantas almas. Vocês não passaram por isso? Não tem problema não. Nós temos que orar mesmo para Deus salvar. Eu oro para Deus salvar minha família. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que eles dependiam do apelo, lembram? Ali no apelo, eles acreditavam que a salvação iria acontecer ali. Quem quer Jesus Cristo como seu Salvador? Vamos igreja, a igreja fica orando enquanto eu estou apelando, porque eles entendiam que a salvação era aceitar esse apelo. Enquanto que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ver, primeiro, nunca houve um apelo, como é feito. Isso foi uma prática que começou no século XIX com Charles Finney. Mas não há nenhum pecado em fazer apelo, não. O problema do apelo é que a pessoa pode aceitar esse apelo, achar que é um convertido sem ser. Vocês estão entendendo? Está lá, olha, o apelo, aí começa uma música, aí o camarada já está todo moído, devendo a Deus e o mundo, o casamento se acabando, doente, aí está lá, venha que Jesus vai resolver seus problemas, Jesus vai te ajudar, vai transformar a sua vida, e a música rolando, tum, tum, e o camarada lá, e a pessoa do lado, vamos meu irmão, venha, aí ele vai. Mas a pergunta é, essa pessoa verdadeiramente ela é convertida? Será que é? Por isso que você vê um rebanho grande nas igrejas, que eu quero Jesus, mas com pouco tempo, olha, o que é que a Bíblia diz? O semeador saiu a semear, mas a verdade, a palavra só vai frutificar quando ela alcançar a terra boa. Aí fica o pregador lá, ore meu irmão, ore porque, irmãos, uma coisa é certa, a pregação do Evangelho já é um apelo. Quando você está pregando Cristo, isso já é um apelo ao coração do pecador. Eu não preciso ter que no final do culto fazer outro apelo, eu posso fazer sem problema nenhum, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas eu creio, que a pregação da palavra, do Evangelho, quando o cara não prega o Evangelho, aí é uma tristeza, aí não é apelo não. Mas quando você está pregando Cristo, isso já é um apelo ao coração do homem, que você não precisa forçar nada, porque o Espírito Santo está trabalhando através da palavra dele. E o estudo, vamos começar? Ainda tem mais uma pergunta? Tá bom, vamos lá. Diga, minha irmã. Ótima pergunta. Olha o texto que ela citou, que bom. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Vocês entendem esse texto? E aí? Quem responde? Atos capítulo 16.
O que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, e também a tua casa. Se o quê? Se a tua casa crê em Jesus Cristo como tu estás crendo. A minha fé pode salvar os da minha casa? A salvação, ela é o quê? Individual. O que é que o texto bíblico está dizendo? O que é que eu faço para ser salvo? Ele está perguntando o que é que ele faz para ele ser salvo. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, que serás salvos tu. Aí ele completa. O texto grego, ele mostra que será salvo tu. E com essa mesma fé que você tem em Jesus Cristo, a tua família toda também, se ela crê, ela será salva. Não é que ele crendo, pela fé dele, todo mundo vai ser salvo por tabela, não. É porque o que Paulo está dizendo é que, como ele vai crer, o que é que ele vai fazer? Ele vai levar esse mesmo evangelho para quem? Para a sua família. E a família crendo da mesma forma que ele creu, será salva. E não é isso que ele vai fazer? Ele pega Paulo, pega Silas, leva para a casa dele, vai lavar as feridas, vai botar comida, né? A mensagem é pregada para a família do carcereiro. É lá em Filipos, né? Boa pergunta, viu? Como outra pergunta, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Eu expliquei a semana passada que esses todos os homens lá em Timóteo, eu sei que estava dando aula, eu estou brincando. Lá em Timóteo são todas as classes sociais de homens. Ele está falando que nós devemos orar pelos reis, pelos governantes, pelos príncipes, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos, ou seja, todas as classes. Ele quer que reis, que governantes, que príncipes, que pobres, que escravos, todas as classes de pessoas conheçam a salvação e sejam salvos, e serão salvos de todos os lugares. É isso mesmo. Peguem a lição, entrem no site da igreja, quem não veio os outros estudos, dê uma estudada na lição passada, que vai ajudar muito vocês, tá? Vamos entrar na lição de hoje, né? Sim, ela ajuda. Ela ajuda você a enxergar que aquela pessoa precisa de ajuda. Vamos para o texto de hoje, tá? Eu não vou dar tudo não, tá, irmãos? Não se aperreiem não. Eu só tenho 10 minutos de aula. Mas pergunto a vocês, essas perguntas e essas dúvidas são importantes para vocês, não são? Esses comentários, que fiquem à vontade. Nós estamos numa sala de escola dominical, tá? Às vezes a gente tem que fugir da regra mesmo. Por isso que eu não me preocupo tanto em ficar preso ao texto. Não adianta eu ler isso aqui, dar para vocês saírem daqui sem entender nada. Esse não é o propósito. Eu só quero que vocês entendam que é uma lógica: depravação total, eleição incondicional, expiação por esses que ele escolheu incondicionalmente. E agora, os que ele escolheu e que morreu por eles, o que é que vai acontecer na história da vida deles? Ele vai encontrá-los. Estão entendendo? Então vamos lá, Eduardo. Eu gosto de usar Eduardo como exemplo. Está aqui com essa camisa bonita, né? Então, Eduardo, Deus escolheu Eduardo antes da fundação do mundo. Eu espero, viu? Eu creio nisso, amém, né? Mas Deus escolheu Eduardo antes da fundação do mundo. Veja, o que é que Eduardo merece como pecador? A morte, não é verdade? A condenação. Para Deus poder salvar Eduardo, já que ele é pecador, um substituto inocente precisa morrer por Eduardo. Quem foi o substituto? Cristo, né? Cristo. Então, como Deus sabia que Eduardo merecia a condenação e ele escolheu Eduardo porque ele amou Eduardo, não me pergunte por que ele amou Eduardo, eu não sei se eu amaria, mas Deus o amou, tá? Deus o amou. Mas veja que coisa maravilhosa, estou brincando, viu, Eduardo? Claro que a gente ama assim. Mas Deus amou Eduardo de tal maneira que deu o seu filho para derramar o seu sangue por Eduardo, para que a ira justa de Deus para Eduardo caia no substituto que é Cristo. E aí o que acontece? Deus já tinha estabelecido que Eduardo ia nascer em Recife, não foi? Põe já botão, Recife? Em Recife, ser filho de fulano com cicrano, né? De Maria com José, um exemplo, que toda a história dele iria acontecer, ele iria crescer, ia ser educado, ia estudar, ia falar português, no tempo certo da vida dele, que Eduardo jamais chegou a questionar, imaginar, refletir, esse Deus que o escolheu antes da fundação do mundo e que fez com que o seu filho morresse por ele, vai chamá-lo eficazmente. A graça de Deus vai chegar na vida de Eduardo pela pregação do Evangelho de uma forma
que Eduardo não vai resistir e vai ser atraído a quem? A Jesus Cristo por meio da fé, vai arrepender-se dos seus pecados e vai continuar, buscando o Senhor, crescendo nele, apanhando dele também, de Cristo, para ele ir amadurecendo, para ele ir crescendo, se firmando, até aquele grande dia em que a salvação de Eduardo estará completa, plena, que é o que nós chamamos de glorificação. Então, num tempo histórico da vida dele, no tempo determinado por Deus, a graça do Senhor o alcançou. E não tem quem impeça isso, irmãos. Não tem quem impeça. Deus chama e vem, meu amigo. Amém, né? Glória a Deus por isso, né, Eduardo? Foi assim comigo também. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu nem sabia, eu odiava os crentes, eu zombava com os crentes, eu e meus colegas. Coitada, tinha uma vizinha nossa, ela passava, e naquela época, né? A bichinha, quando passava, estava eu com os colegas, conversando na esquina. Como a gente perturbava ela. Depois de alguns anos, estava eu com a bibliazinha e os colegas estavam mangando, era de mim, coisa boa. Né? Então, veja, eu estava lendo a Bíblia, lendo as Escrituras. Num domingo, eu fui jogar sinuca, tomar cerveja com os colegas, aquelas sinuquinhas de 8 bolas. 4 e 4, a gente jogava direto, jogava até apostado. Eu lá jogando sinuca. Não sei como, comecei a me entristecer. Comecei a olhar para a minha vida, a olhar para aquela realidade. Eu tinha 17 anos. E eu comecei a ficar triste. E a dizer, qual é o sentido da vida? A questionar. Começou a vir textos bíblicos na minha mente que eu estava lendo. Eu disse, rapaz, a partir de hoje eu vou querer conhecer a Deus. Eu não entendia ainda o Evangelho. Porque os discípulos, quando foram chamados, eles não tinham uma boa compreensão sobre a verdadeira salvação em Cristo. Mas foram chamados, creram e foram até o Senhor. Assim como nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ainda nós não temos uma compreensão clara da salvação. Temos? Nós vamos aprendendo isso com o nosso crescimento, com os mestres, com os professores, com as pessoas que Deus levantam para nos ensinar. No começo a gente ainda está, engateando, aprendendo. É ou não é assim? Então, o chamado eficaz é um resultado do quê? Da eleição incondicional e da morte de Cristo pela sua vida. Deus vai te chamar. E o último ponto você vai perseverar na fé até o fim da sua vida. Você não vai morrer como um apóstata. Se Deus te escolheu até o fim da sua vida, você vai confiar em quem? Nele. Na hora da morte, você vai estar descansando em quem? Nele. Você não vai estar preocupado com dinheiro, com nada disso. O seu descanso será em Cristo. É isso que nós vamos estudar hoje, né? Eu não sei se mais hoje, mas vamos ler os 2 primeiros parágrafos. Vocês guardem essa folha, tá? Os 5 pontos do calvinismo, a graça irresistível, parte 1. Veja, a eleição incondicional é obra de Deus Pai. A expiação limitada é obra de Jesus Cristo. Já a graça irresistível, eficaz, é aplicada pelo Espírito Santo nos eleitos como resultado da obra de Cristo. A doutrina da graça irresistível se refere à forma como Deus nos atrai a Jesus Cristo. Isso que eu falei usando o exemplo de Eduardo, como meu exemplo também. Esse atrair de Deus não implica que não há certa resistência de nossa parte. Porém, a graça do chamado de Deus é esmagadoramente eficaz nas nossas vidas, ou seja, na vida do seu povo. O próprio Espírito Santo nos regenera, dando-nos uma nova natureza, e como resultado disso, agimos naturalmente de acordo com nossa nova natureza. Isto é, cremos no Evangelho, arrependemos-nos do nosso pecado e confiamos em Cristo para a salvação. Podemos usar a definição de graça irresistível dada por John Murray, que significa, eu não sei se a pronúncia é essa, mas tudo bem. Lá na Paraíba a gente vai chamar de João Murray. Então, o chamado de Deus, por ser eficaz, traz consigo a graça operante, pela qual a pessoa chamada é capacitada a atender o chamado e a abraçar Jesus Cristo de maneira como ele é oferecido livremente no Evangelho. Isso coloca o fator determinante da salvação de uma pessoa, não nas mãos dela, mas nas mãos de Deus. Vejamos o próprio exemplo de Paulo. Quem era Paulo? Deixa eu perguntar a vocês, foi Paulo que quis Jesus Cristo? Foi Paulo que quis abraçar o Senhor Jesus?
Ele era um perseguidor da igreja, estava a caminho de Damasco para prender cristãos, para arrastar cristãos, para gerar sofrimento na vida deles. Aí Jesus vai e aparece para Saulo, né? Ainda não era Paulo. Sem dúvida nenhuma. Deus já estava operando na vida de Paulo. Você acha que Paulo não estava ouvindo a pregação de Cristo, não? Paulo, como judeu, Cristo já vinha na mente dele, olha, os cristãos, né? Porque vocês lembrem que quando Estevão estava sendo assassinado, a capa daqueles que estavam assassinando Estevão foram colocadas nos pés de quem? De Paulo, de Saulo, né? Chamado de Saulo, o nome dele judeu. Saulo vem de Saul. Depois é que ele vai usar o nome romano, Paulo, né? Mas Saulo vem de Saul. Ele era da tribo de Benjamim. Então o nome dele era em homenagem ao rei Saul, que foi de Benjamim. Então, Saulo de Tarso, né? De Tarso, a cidade onde ele nasceu. Embora ele fosse judeu, era um judeu da dispersão. Embora foi criado lá em Jerusalém. Então, tá lá. Ele já vinha, como o irmão Roberto disse, o Espírito Santo já vinha trabalhando na vida de Paulo. Aquele encontro com Cristo é o que nós chamamos, foi o momento de chegou a hora. O estalo chegou a hora, a pancada é agora. Não é assim com a gente? Eu vinha lendo a Bíblia. Meu estalo foi a bola de sinuca, né? Estava lá jogando, aconteceu. Com você foi aonde? Foi num culto? Foi em casa? Foi em algum lugar? Foi alguém que chegou para você e conversou de Jesus? Mas você já vinha ouvindo. A coisa não é da hora para outra. Pode ser que... Vocês estão lembrando do eunuco? O eunuco vinha lendo Isaías 53. Aí o Espírito Santo envia Filipe. Filipe é convidado a sentar no carro e a dizer de quem esse profeta está falando. Dele mesmo ou de outro. E aí ele vai anunciar Jesus Cristo. E ele crê e é batizado. Então, as coisas, a nossa vida toda, irmãos, como eu falei da vida de Eduardo e da minha, a nossa vida toda, Eduardo, desde o nosso nascimento, Deus vem cuidando e preparando para no tempo certo Ele alcançar você, Ele me alcançar. Você acha que os livramentos que você teve, de morte, de acidente, de coisas que aconteceram, foi em vão? Você acha que você nasceu na família em que você nasceu, foi em vão? As dificuldades que você passou foram vãs? Não foram. Inclusive vocês não estão vendo, mas ali está Urbano. Urbano, dá um sinal aí. Está vendo esse jovem aí que está dando um sinal? Urbano. Essa igreja aqui orou por ele. Há quantos anos, Urbano? Do acidente? 10, 15, 12 anos. Esse jovem é primo de Daniele. É minha família, né? Eu vi pequenininho, um dos meus melhores amigos foi o pai dele, que já partiu para a glória. Ele tem um irmão gêmeo. Lembram da história dele? Ele vinha dormindo, viajando num carro de João Pessoa para Campina Grande. O colega deu um cochilozinho, o carro bateu numa carroça de burro. E o pau da carroça de burro entrou entre a brecha da porta, bateu no estômago dele, partiu o fígado dele. Ele fez a cirurgia, houve outras coisas, não foi, Urbano, que aconteceu. Foi a artéria aorta, foi que ele é médico hoje, para você ver como são as coisas. É médico da Marinha, é oficial da Marinha. E há 12 anos atrás, esse jovem foi desenganado pelos médicos. Passou mais de 30 dias na UTI. Eu visitei ele várias vezes. Fui para Campina Grande para isso. Orar com a mãe dele, que é a irmã da minha sogra. Todo mundo esperando, na verdade, que Deus fizesse um milagre. O tio dele é um dos melhores médicos de Campina Grande. Chegou para mim e disse: Adriano, você é pastor. Prepare a família, porque o quadro de Urbano... Hoje a gente pode falar isso para ele, né? O quadro de Urbano, ele sabe. O quadro de Urbano não tem. Os rins dele paralisaram. Ele fez hemodiálise. Ele fez quantas cirurgias? 8? Ele nem lembra. Ó. Cortaram ele todo mesmo. Cicatriz é o que ele mais tem. E ele veio aqui agradecer a Deus. Ele mostrou os irmãos e a nossa igreja entrou em oração por ele. E esse jovem, pela graça de Deus, quando estava já desenganado, tudo, já no finalzinho mesmo, o quadro dele começou a mudar. As taxas dele começaram a mudar, né? Porque toda hora tinha que abrir ele, porque havia uma hemorragia, havia não sei o que, acontecia não sei o que, aí tinha que abrir uma coisa por cima de outra. E ele na UTI direto.
e vinha uma infecção e tinha que tratar e tal. Está aí hoje, 12 anos depois, casado, pai de 2 filhos, estudou, fez medicina com muito sacrifício, porque era o sonho dele, né? Porque ele dizia que se saísse daquela situação ele ia ser médico. É médico hoje, formado, né? Passou no concurso da Marinha, está aí, né? Hoje está aqui ouvindo a palavra, graças a Deus, né? Que eu diga a ele direto: não esqueça do que Cristo fez na sua vida, que não foi em vão, tá? Não foi em vão. E ele está aqui também nessa manhã, não é em vão, né? Para estar ouvindo isso aqui tudo também. Então Deus tem um propósito. Veja como Deus faz. O tanto que o pai desse homem orou por ele, que foi a pessoa mais engraçada que eu conheci na vida. Eu já falei dele aqui para vocês, né? O pai dele. Um dos cabos mais bravos que eu já conheci na vida. Agora olha o tamanho, desse tamanho. Eu nunca vi, não tem aqueles cachorrinhos pinte, né? Que é o mais brabo que tem. Pronto, era o pai dele, desse tamanho. Uma vez eu estava com ele no carro, aí eu disse: rapaz, o carro ficou um pouquinho longe do estacionamento. Ele desceu do carro e fez: você quer dirigir? Você quer botar o carro certo? Era desse jeito. Desse tamanho, não aguentava um cascudo, mas era brabo. Era brabo todo, mas era crente, viu? Era um crente no Senhor. E o que ele mais se preocupava era com a família. Adriano, e meus filhos, como é que vai ser? Ansioso, né? Demais. E hoje está aí os filhos tudo criado, né? Tudo criado, para a glória de Deus. Então, Deus, veja, a salvação, a graça, não é que Deus vai, numa hora ele resolveu, ele diz: eu vou chamar Adriano, vou chamar a Eva agora. Não, já há um plano. E a nossa vida toda já é preparada para isso, para que no dia certo o Senhor nos chame. E esse chamado vai ser eficaz, Joselita. Você e eu, por mais que queiramos, a gente tenta fugir para um lado e para outro, mas o Senhor vai e nos alcança, é poderoso sobre nossas vidas, como foi com Paulo. Deixa eu ir só para o segundo ponto, para a gente encerrar. Essa pergunta-chave aí, olha. É bem interessante. Se o Evangelho é oferecido livremente a todos os homens, por que alguns respondem a ele e são salvos, enquanto outros o rejeitam e são perdidos? Ponto A. Os arminianos respondem que é por causa da vontade do próprio indivíduo que rejeita o Evangelho de Cristo. B. É como eu creio e como eu estou ensinando a vocês. Os calvinistas afirmam que Deus é quem faz a diferença na vida do pecador, levando-o a crer no Evangelho e a aceitar de coração o seu chamado. Sejamos sinceros, irmãos. Fomos nós mesmos que aceitamos Jesus? Houve algo, ou o Espírito Santo veio trabalhando em nós? Porque se eu estou morto em meu delito e pecado, eu nunca vou querer Jesus Cristo, irmãos. Porque pecar agrada a nossa natureza. É ou não é verdade? O pecado agrada ou não agrada? Entendam o que eu vou falar, viu? Pelo amor de Deus, não me entendam errado, não vão sair, está sendo gravado. Eu tenho até que ter cuidado, porque isso é colocado no YouTube. Mas, para quem é ímpio, eu vou ter que dizer isso primeiro. Pecar é muito bom. Aí você está dizendo, do eleito. Mas para o ímpio, veja bem, para o ímpio, pecar é muito bom. É verdade. Por quê? Porque, o que é que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5? A carne milita contra quem? Contra o Espírito. E o Deus que nos salvou, ou que nos regenerou, Ele quer que nós andemos em Espírito. E Ele vai trabalhar em nosso caráter para nós andarmos em Espírito. Só que será uma guerra, porque eu ainda tenho uma natureza pecaminosa. Agora, quando eu não tenho a Cristo, ou quando eu não sou regenerado, eu vou querer satisfazer os desejos de quem? Da minha natureza pecaminosa. E isso é bom, porque a minha natureza ela quer isso, e vai ser isso que vai satisfazê-la. Agora, quando eu sou um crente e o Espírito Santo habita em mim, aí o satisfazer os desejos da carne já não tem mais o mesmo sabor. Porque o Espírito Santo vai me levar ao arrependimento, à tristeza, porque eu quero servir a Deus, eu vou querer agradar a Deus, eu vou querer servir a Deus. Leiam depois em casa o capítulo 8 de Romanos, no começo, ou o capítulo 6, o capítulo 7, que vocês vão ver que Paulo vai falar sobre isso. Ok, meus irmãos? Próxima semana a gente estuda sobre os 2 tipos de chamados. Leiam em casa essa lição, e aí no final a gente trabalha as 3 observações importantes sobre o tema.